Olá pessoal, hoje a gente recebeu uma reposição, né, de venda do substrato, né, plantio para orquídea, e aproveitar e falar um pouquinho, né, desse substrato, como que a gente utiliza e qual né, que a gente utiliza para fazer os plantios. Ah, basicamente, na maioria das vezes é esse daqui, ó. Tá dentro do pacote aqui, mas dá para visualizar bem. É casca de pinos, carvão e esfagno, tá? Catileias, falenopsis, dendróbios, oncídios em geral, é esse o substrato que a gente utiliza aqui no Orquidário São Mateus. Tá? Para cimbídio, que é o nosso maior cultivo aqui, a gente não usa o esfagno, né? Ele não tem a necessidade do esfagno. E aí muita gente fala, mas a cimbídio não é uma orquídea terrestre? É uma orquídea terrestre, porém hoje a gente não utiliza mais terra nos vasos, a gente planta só com casca de pinos e carvão. A gente utiliza essa granometria aqui, ó, de casca de pinos, tá? Misturado também com carvão de porte pequeno. Então faz um mix ali, carvão, casca de pinos, e é o que a gente utiliza para plantar o cimbídio. Geralmente eu coloco um pouco dessa casca de pinos mais grossa no fundo do vaso, ajuda a dar uma drenada bacana, né? Para quem planta esses vasos bem grandes aqui, também é interessante, né, fazer um fundo ou com pedra brita, com tijolo, né, caco de tijolo. Eu gosto de colocar essa casca de pinos mais grossa, porque ele não deixa o vaso pesado. A cimídia é uma planta bem pesada, depois quer mover de lugar. Então, usando assim essa casca mais grossa no fundo, ele fica bom nos vasão grande. Ele não dá peso. Quando a gente faz o plantio das mudas, né, jovens, a gente acaba utilizando uma granometria inferior. Esse aqui, ó, uma casca de pinos bem fina, também misturada com carvão mais fino. E muitas vezes a gente utiliza esse substrato, ó, de plantas e jardins, tá? O pessoal usa muito também para suculenta. Tá? Então na muda jovem de Cymbidium, a gente coloca aí um pouco desse substrato bem fino, não se assemelha um pouco à terra, né? E ajuda a fixar melhor ela no vaso. Tá? Então, claro, depende muito de cada tipo de orquídea que você vai estar plantando. Você vai estar trabalhando com um substrato diferente. Aqui, ó, o esfagno. A nossa região aqui, São Mateus do Sul, no Paraná, apesar de no último mês ter chovido muito, ela é uma região mais seca, então o ar é bastante seco. E plantas como catileias, phalaenopsis, oncídios, elas gostam de mais umidade. Então a gente utiliza bastante o esfagno no vaso. Tá? Coloca lá uma bolotinha de esfagno próximo à raiz para segurar mais umidade. Então isso ajuda bastante a manter a planta, né, no controle aí de umidade, não desidratando ela. Tá? E depende do local que você vai estar mantendo as suas plantas, depende do local, se ele pega bastante sol, se ele pega bastante sombra, de cada região. Então cada um se adapta, né, a um tipo de substrato. A gente aqui acaba trabalhando com esses que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Até mais.